Começar como sempre orando, tá certo? Senhor, eu quero te agradecer pelo tempo, pelo dia que o Senhor fez, por nós estarmos podendo nos reunir aqui de forma virtual. Quero te agradecer, Pai, porque as coisas são maravilosas. O Senhor cuida de todas as coisas, o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor sabe todas as coisas, sabe o interior de cada um dos que estão presentes aqui, consegue discernir o pensamento e a intenção de cada uma das pessoas que estão aqui reunidas, e eu te peço nesse momento que os céus sejam abertos e que nós possamos acessar uma conexão celestial, uma conexão maior do que nós mesmos, que o nosso homem interior, o nosso homem espiritual, a nossa mulher espiritual possa ser conectada aos ares, à tua vontade, à tua revelação, ao teu Espírito Santo, e possamos receber um download de algo precioso, de algo valioso do céu, de uma palavra preciosa, de um documento precioso, de um conhecimento precioso para o nosso dia chamado hoje, para a nossa vida, para a nossa estrutura aqui na terra, para que a nossa mente, o nosso corpo, o nosso espírito possam estar andando alinhados com a tua plena e perfeita vontade. Nós desejamos, Senhor, sobre todas as coisas, nos encontrar realizando aqui nessa terra a tua plena vontade. A tua palavra diz que feliz é o servo que quando o seu Senhor retornar vai ser encontrado trabalhando diligentemente. Nós queremos ser assim, nós queremos ser encontrados trabalhando naquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Nós queremos ser encontrados trabalhando exatamente naquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Eu repreendo agora toda interferência que possa se levantar, toda obra maligna, todo sofisma, toda dificuldade mental de compreensão, toda inteligibilidade, dor de cabeça. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Emoções que estejam abaladas, eu regulo vocês agora em nome de Jesus e estabeleço uma conexão através do sangue de Jesus, uma conexão celestial para que nós possamos receber o teu maná da forma mais pura, mais íntegra e mais sustentadora possível. Nós queremos ser sustentados, alimentados pela tua palavra no dia chamado hoje. Nos ajuda, Paizinho, e nos abastece com o teu conhecimento. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Quem concorda, diga amém, Jesus. Pode mandar. Hoje é um dia especial, de certa forma, né? Não por ser domingo, né? É um dia especial, pessoal, porque a gente tem tido experiências sobrenaturais com o Senhor, experiências muito legais, né? Essa palavra que eu vou compartilhar aqui com vocês hoje, ela veio a mim na madrugada, tá certo? Então, não sei se você já teve um sonho conversando com Deus, pois foi o que eu tive nessa madrugada. Eu tive um sonho conversando com Deus, ele conversando comigo e me explicando algumas coisas sobre salvação e sobre chamado, né? Ele começou a compartilhar comigo que é algo que eu carrego, é algo que eu percebo, que eu carrego isso, eu carrego esse questionamento sobre salvação e sobre chamado. Então, como eu carrego essa pergunta, esse questionamento, e nós temos nos posicionado em relação a isso, nada mais justo do que o nosso papai se apresentar para me explicar. Porque as coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente. Eu não consigo discernir as coisas espirituais através de uma lógica, ou de uma conduta, ou de um raciocínio puramente carnal, puramente intelectual. Eu preciso elevar o meu espírito. E, através de uma intimidade com o Pai, é possível eu elevar o meu espírito para entender qual é o propósito dele na nossa vida. Então, falando sobre propósito, que é o que nós vamos conversar hoje, eu quero deixar claro para vocês onde é que está o propósito da B-Church, seja igreja, porque eu acredito que cada ser humano é uma igreja cheia do Espírito Santo e pode exercer o papel de igreja aonde estiver. Aonde você estiver, no seu trabalho, na rua, no trânsito, conversando com as pessoas no supermercado, numa live, no Instagram, numa faculdade, aonde você estiver, você é uma igreja do Senhor, se você está cheio do Espírito Santo. Então, o propósito da B-Church é trabalhar exatamente isso, Efésios 4,14, para que não mais sejamos como meninos. Então, nós queremos provocar maturidade espiritual. Agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Por que existe a B-Church? Porque nós queremos amadurecer o corpo de Cristo através de conhecimento da palavra, para que as pessoas não se percam em doutrinas humanas, sendo levadas de um lado para o outro por ideias humanas, mas que elas tenham capacidade e condições
através do conhecimento da palavra, da revelação do Espírito Santo, de discernir qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e se enquadrar, se encaixar nessa vontade. E não ficar sendo levado por alguém, mas assumir o seu percurso, assumir o seu caminho, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Pessoal, hoje em dia, cada vez mais a gente vê pregadores da palavra de Deus cometendo verdadeiras heresias, levando o conhecimento da palavra que não está na palavra, conhecimento que é da cabeça deles, que justificam os erros dele. A palavra está escrito que no final dos tempos vão se levantar homens criando doutrinas para si mesmos, para justificar os seus desejos, para justificar as suas ideologias, e é isso que nós já estamos vendo na igreja hoje. Então, um dos nossos propósitos como B-Church é marcar uma diferença em relação a isso, onde cada uma das pessoas possa ter por si só a revelação da palavra de Deus e conseguir caminhar em cima da revelação da palavra de Deus para a sua vida. Nós queremos alinhar propósitos, nós queremos ajudar você a entender, a encontrar, a entender o seu propósito em Deus e conseguir, com a capacitação do Espírito Santo, pela graça, completar esse propósito. Ou seja, é como se você estivesse fora do trilho e nós queremos encaixar você no trilho, não no nosso trilho, mas no trilho que Deus traçou para vocês, para a vida de vocês. Efésios 4,15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então, o grande propósito da nossa igreja é que vocês possam crescer em Cristo, no conhecimento de Cristo e andando na verdade de Cristo. Para a gente falar hoje sobre salvação e chamado, eu preciso começar explicando uma palavrinha que às vezes ela causa um certo desconforto na palavra de Deus, que é a palavra pecado. Muitas pessoas entendem que pecado é quando eu adultero, é quando eu minto, é quando eu levanto um falso testemunho, é quando eu agrido um irmão, seja com palavras, seja fisicamente, é matar alguém, é cometer um crime, roubar, enfim, ocultar algo. Mas o pecado não é isso. A palavra pecado, quando a gente vai estudar ela vem de um termo, tá certo, grego, que é o amartano, certo? E do hebraico aatá, tá certo? Que significa errar o alvo. Então pecado não é necessariamente eu me sujar, mas pecado é eu não alcançar o alvo. Um objeto determinado, um objetivo determinado, mas determinado por quem? Determinado por Deus. Quando você estava no ventre da sua mãe, sendo formado, a palavra de Deus diz que Deus sonhou com você. E Ele já lhe amou. Ele não só amou, como Ele sonhou com você e Ele escreveu todos os dias da sua vida. Então Deus, Ele fez um plano, Ele fez um planejamento de como deveria ser a sua vida. Independente de onde você nasceu. Na hora do parto, os médicos disseram, está na hora de dar a luz. E quem deu essa luz foi Deus, quando Ele soprou o espírito de vida em você dentro do ventre da sua mãe. Do mesmo jeito que Ele soprou na narina de Adão. Lá no começo, quando Ele fez o Adão de barro e soprou na narina dele, e Adão foi cheio do Espírito. Assim também, cada ser humano que nasce recebe esse fôlego da vida direto de Deus. É um toque de Deus na vida dele. E aí haja luz, ele vem a luz e ele nasce. Ele nasce com um propósito. Só que, no dia a dia, na cultura do mundo, nas escolhas que são feitas no nosso dia a dia, nós acabamos saindo desse trilho, nós desviamos do caminho, nós erramos o alvo. Pecar é andar fora daquilo que Deus programou para a sua vida. Eu não sei se você já teve essa sensação, mas há alguns anos, eu e a Michelle, a gente começou a ter essa sensação de não pertencimento, como se a gente estivesse no lugar errado, no tempo errado, como se as coisas não tivessem se encaixando, faltava algo, a gente tinha essa sensação de falta. Não havia naquele momento nenhum pecado como a gente conhece da maneira mais corriqueira, né? Não havia adultério, não havia mentira, não havia agressão, não havia nada assim de errado dentro de uma ótica humana, né, na nossa vida. A gente simplesmente tinha um desconforto, como se a gente estivesse no lugar errado. Como se a gente estivesse fora do nosso tempo. As coisas estavam acontecendo e era como se pra gente não estivesse acontecendo. Eu não sei se você já teve na sua vida essa sensação de, poxa, será que a vida é só isso?
Será que a vida é só pagar boleto, é só levar a criança para o colégio, voltar para casa, trabalhar X horas, entregar projeto, ter projeto novo? Será que a nossa vida se resume só a isso? Cuidar de um neto, ir para lá, ir para cá, ter uma situação para resolver num carro? Será que a nossa vida é só essa burocracia do dia a dia, é só essa burocracia humana? Será que a nossa vida foi criada por Deus só para isso? E a gente carregava essa insatisfação, algo que mexia na gente. Então essa palavra, ela começou a ser preparada há anos atrás. E ontem ela foi reavivada no meu coração através de um irmão que me parou na academia, né? E falou para mim mais ou menos isso. Eu disse, olha, eu sinto como se Deus tivesse algo a mais. Eu sinto como se Deus quisesse algo a mais. Eu sinto como se tivesse algo a mais para mim. Não é só isso. E era um homem de uma família, né, que já tem 20 anos andando no Evangelho. Meu querido, se faz 10, 5, 20, 1 ano, não importa. Não importa o tempo que você está andando com o Evangelho. Andar no Evangelho, andar com Cristo tem a ver com mudar. Tem a ver com mudar a sua vida, tem a ver com mudar a sua mente, tem a ver com mudar o seu estado, tem a ver com mudar o seu financeiro, tem a ver com mudar a sua saúde, tem a ver com mudar a forma como você enxerga o mundo todo, como você enxerga as coisas do dia a dia. E a nossa mentalidade, ela é criada para separar coisas sagradas de coisas do mundo, de coisas seculares. Então, quando eu estou no trânsito, não é mais um ambiente sagrado, é um ambiente mundano, é um ambiente do mundo. Então eu tenho que gritar também, eu tenho que buzinar também, eu tenho que fechar carro também, eu tenho que fazer igual, senão vão passar por cima de mim. Quando eu estou no colégio, é um ambiente mundano, não é um ambiente sagrado. Então eu não preciso ter nenhum comportamento sagrado. Eu vou dizer palavrão igual a todo mundo, eu vou brincar com todo mundo, eu vou matar a aula igual a todo mundo, eu vou pescar na prova igual a todo mundo, eu vou mentir. E não é assim. Não existe essa divisão entre sagrado e secular. Isso é uma coisa da ideia iluminista. Isso é algo que os humanistas trouxeram para a gente. A nossa visão entre secular e sagrado, ela deve ser uma só. Se você anda com Cristo, em qualquer lugar que você estiver, é um lugar sagrado. Porque você carrega dentro de você o Espírito Santo, como eu falei no começo aqui. A nossa ideia é que todo ser humano que tem Jesus, ele é uma igreja e pode exercer o papel da igreja, do corpo de Cristo, aonde ele estiver. Então, para mim, não há uma distinção entre sagrado e secular. Aonde eu estiver é um lugar sagrado. Aonde eu estiver é um lugar onde a palavra de Deus, o comportamento cristão, diante do que Deus quer da minha vida, deve ser exercido por mim como uma escolha. Eu tenho que escolher ter aquele comportamento para agradar a Deus, não para agradar os homens. É como na nutrição. Eu estava aqui refletindo com a minha esposa. Às vezes a gente está com fome e come qualquer besteira. De repente, a criança faz muito isso, né? Está com fome, come um xilito, come um doce, come alguma coisa prazerosa, mas que não é nutritivo. Não é absolutamente em nada nutritivo. Então, 10 minutos depois, ela está com fome novamente, porque ela não comeu nada que nutrisse ela. Todo ser humano tem uma fome em comum, uma fome que ela não é saciada por comida, uma sede que não é saciada por comida, que como aquela mulher do poço lá em Betesda, quando ela encontrou Jesus, Jesus disse para ela, olha, se você souber quem eu sou, eu vou te dar uma água que você nunca mais vai ter sede, porque vai fluir água do seu interior. Quando ele fala do pão vivo que desceu do céu, ele fala, ó, se você comer desse pão, nunca mais você vai ter fome. Esse pão vivo é Jesus, essa água viva é Jesus. Então, na hora da gente se nutrir, eu tenho que escolher qual é a nutrição adequada para o tipo de atividade que eu preciso desempenhar. Para quem faz atividade física, isso é muito fácil de observar. Por exemplo, eu não posso, antes de uma atividade física, comer pão, comer pizza. Me faz mal, o meu rendimento cai na hora da atividade física. Mas, por outro lado, quando eu como na noite anterior, né, eu como macarrão, eu como feijão, isso aí me dá um up, me dá uma velocidade de treino, me dá uma preparação para o treino que eu não teria se eu não tivesse comido aquilo. Então não é porque eu gosto, eu escolho comer determinados alimentos para me nutrir de acordo com o meu propósito, no meu dia e na minha vida. Então, eu não vou me alimentar daquilo que eu gosto, eu vou me alimentar daquilo que eu preciso. E na nossa vida deve ser da mesma forma. Você quando escolhe um local para ser parte do corpo de Cristo,
Independente da denominação, a igreja que você escolhe, ela tem que ter a nutrição adequada para o seu propósito. Essa é a grande questão que nós carregamos. Você não precisa estar numa igreja para cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Mas para cumprir o propósito de Deus para a sua vida, você precisa estar numa igreja que lhe alimente para esse propósito. Lhe dê a nutrição correta para o que Deus quer para a sua vida. Então, a primeira coisa, eu preciso saber qual é o meu propósito. Para que eu nasci? Para que eu existi? Por que Deus me criou? Por que Deus me colocou no mundo? O que Deus espera que eu realize no mundo? E eu não posso confundir a minha missão com a missão de Jesus. Que aqui é onde a gente vai começar a entender a diferença entre salvação e chamado. Entenda o que eu estou lhe dizendo. A igreja que você vai se conectar, ela tem que fornecer para você ferramentas, alimento, palavra, discernimento, sabedoria, acolhimento, direção, proteção, para que o seu propósito se cumpra. E o que eu tenho visto, inclusive foi o questionamento do colega ontem, que está há 20 anos numa igreja, e hoje não faz sentido mais para ele estar servindo ao propósito daquele pastor. Há 20 anos ele serve ao propósito daquele pastor. E agora ele está entendendo que Deus tem um propósito particular para ele, que não cabe naquela igreja. E agora, como é que ele faz? Vários sentimentos rompem dentro da gente nesse horário, nesse tempo, nesse momento, vários sentimentos. A gente fica confuso, né? Como assim? Deus está me falando para fazer isso e não cabe aqui nessa igreja que eu estou há 20 anos, eu casei aqui, eu fui batizado aqui, meus filhos foram apresentados aqui, e agora o que eu faço? Você simplesmente obedece a Deus e encontra um lugar onde você vai ser nutrido para obedecer a Deus. É simples assim, porque o apego ao passado não é de Deus, é do homem. Essas prerrogativas são nossas, do homem, não são de Deus. Deus quer que a gente avance, porque se fosse por apego, Abraão não teria saído de casa, Moisés não teria deixado a sua família no deserto. Se fosse por causa de apego, Jesus não teria dito: olha, a minha família, a minha mãe, os meus irmãos, são esses que caminham aqui comigo. Ele não teria dito isso, pessoal. Há momentos na vida que nós temos que romper com o passado para poder alcançar o nosso propósito. Mas aqui nós vamos primeiro começar a entender a questão da salvação e do chamado. Porque o chamado de Jesus, o dom do Cristo, era salvar. A ferramenta mais preciosa, mais fantástica, mais poderosa que Jesus carregava, não era a palavra, não eram os milagres, não era a palavra, não eram os milagres, tá certo? Não foi a multiplicação de pães, não foi ele expulsar demônios. Pessoal, a maior arma de Jesus, o maior poder que estava em Jesus, era o dom de salvar. Esse era o propósito de Jesus. Então, para salvar, Deus deu para Jesus um dom que era distribuído em várias outras circunstâncias, que ele era evidenciado de várias formas. Quando ele falava, as pessoas ouviam. Quando ele orava, pessoas eram curadas. Mas não era porque ele carregava um dom de cura. Não, era porque ele carregava o dom da salvação. E para que as pessoas crescem nele, para que as pessoas acreditassem, para que a fé das pessoas fosse ativada, era necessário que aquelas coisas acontecessem, apontando o tempo todo para a salvação através da cruz. Ele suportou, ele atravessou tudo, porque ele foi capacitado com um dom divino da salvação. Esse era o grande dom de Jesus. E para a salvação, meu querido, nós não precisamos de nada. Nós não precisamos de absolutamente nada, porque a salvação é de graça. Eu não preciso lutar pela minha salvação, eu não preciso lutar contra o pecado. A salvação, Jesus pagou o preço. Jesus sofreu todo o dano da salvação, tudo que aconteceu de ruim, na via crucis, na perseguição dele, na prisão, nos açoites, tudo que ele sofreu, ele já sofreu, ninguém mais pode sofrer isso. Ele lutou e ele prevaleceu até o fim, ele cumpriu o propósito dele, ele foi até o final do propósito dele. Então, através de Deus, Jesus foi capacitado com um dom sobrenatural para suportar tudo, para ir até o fim. E ele conseguiu conquistar a salvação e nos deu gratuitamente. Para isso, basta que eu receba ele como Senhor e Salvador da minha vida. E de graça eu já sou salvo. Então eu não preciso lutar contra o mundo. Eu preciso lutar no meu propósito. É no meu chamado. Porque aí no chamado, Jesus tinha um chamado dele. Como eu acabei de falar, que era salvação. Mas eu tenho um chamado. Por exemplo, o meu chamado é esclarecer as pessoas. O nosso ministério ele é baseado em amor, reconciliação,
sabedoria e prosperidade. Amor, reconciliação, sabedoria e prosperidade. E ele é baseado nisso, viver e multiplicar prosperidade através do amor, da reconciliação, da sabedoria e finalmente alcançando a prosperidade. E só tem uma via para eu alcançar a prosperidade, fazendo o que Deus pediu para eu fazer na terra. Quando eu entendo o meu chamado, nada mais importa. Quando eu entendo o meu chamado, nada mais, absolutamente nada vai interferir, vai me machucar, porque eu sei para onde eu estou indo, eu sei o que eu tenho que fazer e eu sei quem é que vai me providenciar todas as ferramentas necessárias, porque quem envia também providencia. Então, se Deus me enviou numa viagem, tudo que eu preciso para essa viagem vai ser providenciado por Deus. Absolutamente tudo, tudo mesmo. Tudo vai ser providenciado por Deus. Ele cuida de todas as necessidades. Eu terei simplesmente que seguir a jornada. Estar em conexão com Ele, estar em contato com Deus, estar em sabedoria com Ele, trazendo a vontade dEle dos céus para a terra e caminhando de acordo com essa vontade. E aí as provisões virão até mim. Os dons serão manifestados em mim. Amém? Efésios 4,7 fala: a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Qual era o dom de Cristo? O dom de Cristo era relacionado ao seu propósito, que era a salvação. Por isso se diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então o primeiro dom que Deus concedeu para a gente foi o dom da salvação. É de graça, é gratuito. Só que junto vem um pacote de dons que eu não vou limitar a 8, 12, 20... Meu querido, Deus pode dar para você infinitas formas de dons. Não limite a X dons, Y dons, não. Deus pode dar para vocês infinitos dons, todos os dons que forem necessários para que você cumpra o seu chamado aqui na terra. A fé é um dom de Deus que eu preciso exercitar. Porque a única forma de eu trabalhar os meus dons e de eu estar equipado com as ferramentas certas, com os dons certos, para poder cumprir o propósito de Deus aqui na terra, é se eu exercitar esses dons. Não é jejuando, não é orando, não é lendo a palavra, não é participando de um culto, não. A única forma de eu estabelecer uma fé maior para mover circunstâncias maiores é eu exercitando o dom da fé. Efésios 2,8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Agora ele está falando já do dom de Deus. E qual é o dom de Deus? Ele é relacionado à criação. Então a salvação ela vem de graça, mas o dom para cumprir o nosso chamado, ele vem como uma ferramenta que precisa ser trabalhada, que precisa ser exercitada na terra, para que eu alcance a plena proeficiência, a plena execução dessa ferramenta, para que junto com ela eu possa cumprir o meu propósito. Aí é um dom que vem de Deus. Então existe uma fé que vem de Cristo, que é para a minha salvação, e existe uma fé que vem de Deus, que é para que eu traga à existência aquilo que não existe. E eu só vou conseguir fazer isso praticando essa fé. A definição que a gente encontra na Bíblia é Hebreus 11:1. Ora, a fé, e aqui é a fé que vem de Deus, é a fé, o dom de Deus na sua vida, é a fé que você já tem. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Meu querido, pela fé Deus criou o mundo, porque lá no início Deus não sabia que era capaz de criar o mundo, mas Ele creu em si mesmo para criar o mundo, e pela palavra Ele criou todas as coisas. Nós somos chamados para, através da palavra, criar todas as coisas necessárias para o nosso chamado. Os dons não são para salvação. Eu não uso os meus dons para a minha salvação ou para a salvação das pessoas. Eu uso os meus dons para a edificação do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, em comunhão com os meus irmãos no corpo de Cristo, para juntos edificarmos, através da cabeça que é Jesus sobre as nossas vidas, edificarmos um corpo que vai suportar a jornada. Então essa é a função do corpo de Cristo, nós nos alimentarmos, nós juntarmos as nossas ferramentas, os nossos dons, para crescermos nos dons, crescermos no dom da fé e em todas as outras variedades de dons que Deus nos der, para que nós juntos, como corpo de Cristo, possamos alcançar a estatura do varão perfeito, e ser perfeitos em Deus. E ser perfeito em Deus tem a ver com você exercitar e executar nessa terra o chamado que Deus tem para você. 1 Coríntios 9, do 25 ao 27.
todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Qual é a nossa meta? É o nosso propósito. Então eu tenho que correr na minha meta. Para eu não pecar, eu tenho que saber qual é o meu propósito e alinhar o meu propósito no trilho de Deus. Quando eu alinho o meu propósito perfeitamente no trilho de Deus, todas as coisas cooperam para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Aí essa palavra, tudo coopera, ela vai começar a se cumprir na minha vida quando eu alinhar. E aí eu tenho que esmurrar o meu corpo, eu tenho que correr atrás, eu tenho que firmar em mim mesmo uma fortaleza, uma disciplina para correr o meu chamado. Não é o chamado do cicrano, do beltrano, do fulano, não. Eu tenho que saber o meu chamado e me esforçar no meu chamado. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, ou seja, dando murro sem nem para onde. Não, mas eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo, no final da carreira dele, ele diz o seguinte, 2 Timóteo 4,7, combati o bom combate, completei a carreira. Qual é a carreira que Paulo está falando? É a carreira que Cristo, que Deus propôs para ele. Paulo sabia exatamente o que precisava fazer e fez até o último minuto da sua vida. Ele é o nosso exemplo, ele completou a carreira, ele cumpriu a jornada, ele usou o corpo dele, ele usou a sabedoria dele, ele usou o conhecimento dele, os recursos dele, ele usou absolutamente tudo que estava disponível na vida dele para alcançar o propósito de Deus na vida dele. Pessoal, a grande diferença entre a salvação e o chamado é eu entender que a salvação é uma atitude que eu tenho de aceitar Jesus como meu Senhor. Pronto, eu estou salvo. Ninguém vai me tirar isso. Nunca mais ninguém vai poder me tirar isso. Se eu pisar na bola, basta eu pedir perdão e me arrepender, a salvação continua à minha disposição. Contudo, para eu completar o meu chamado, eu vou ter que me esforçar. Eu vou ter que estudar, eu vou ter que compreender, eu vou ter que aprender coisas, eu vou ter que caminhar jornadas, eu vou ter que saber me posicionar, eu vou ter que aprender como é que os ares se movimentam, quais são as ferramentas disponíveis para que eu movimente os ares, eu vou ter que me alinhar à perfeita vontade de Deus, para que assim, no final da jornada, eu seja reconhecido por Ele. Deus possa vir e dizer, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Esse é o maior temor que eu carrego na minha vida, porque no último dia eu quero poder encontrar com Jesus, olhar nos olhos dele e ouvir ele dizer para mim, Fabrício, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Eu não quero ser como aqueles que pregaram o evangelho, que curaram enfermos, que expulsaram demônios, mas que Jesus disse, eu não vos conheço, eu não conheço vocês. Meu querido, existe na Bíblia a história de um banquete, que um rei preparou um banquete de núpcias, de noivado, e os convidados disseram, a gente está ocupado, a gente não vai poder ir. Começaram a recusar o convite. Só que nesse momento do convite, o rei, o dono da casa, o dono daquele castelo, disse assim, rapaz, mandou os servos dele irem nos valados, irem nas vilas, irem pelos becos, traz todo mundo para cá. Traz todo mundo para cá, porque o meu banquete não vai ficar vazio, nós vamos celebrar as núpcias do Cordeiro. E aí veio gente de tudo quanto é qualidade. Só que tem um detalhe, esse rei sai andando entre as pessoas e ele identifica uma pessoa que não está vestido com as roupas das núpcias. Ele não está vestido adequadamente. E esse cara é jogado para o lado de fora, onde vai haver choro e ranger de dentes. Isso é uma alegoria do inferno. Porque lá no céu nós todos somos convidados, não importa onde a gente estava. Se a gente estava na lama do pecado, a gente é convidado para esse casamento. Só que nós temos que estar vestidos adequadamente. E sabe quais são as vestes? As vestes da núpcia do Cordeiro são o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é o que nos reveste, apaga o nosso pecado e nos faz alvos como a neve. Essa é a vestimenta que nós precisamos para entrar no gozo do nosso Senhor na salvação. Contudo, vai ter uma jornada. Do dia que você aceitou a salvação e passou a ser uma pessoa salva, com acesso ao céu, com a chave de autoridade na mão para governar nessa terra, até o dia que Deus lhe chamar, você vai ter uma jornada.
nessa jornada, você precisa estar alinhado aos planos de Deus para a sua vida. Essa é a grande diferença. Uma, eu aceito o convite e me visto de Jesus. A outra, eu me revisto de Jesus com a autoridade e o poder dele para fazer diferença nessa terra enquanto eu estiver na minha jornada. Para quando eu chegar lá, salvo, eu também poder apresentar para Deus a obra que ele me deu para fazer como realizada. E o meu desejo é que vocês possam encontrar, através da orientação de Deus, através da intimidade com o Espírito Santo, através da comunhão com os santos, através da leitura da palavra, que cada um de vocês possa encontrar fielmente qual é o propósito de Deus para a vida de vocês, e ter a coragem e a ousadia de se alinhar a esse propósito. Não há nada melhor nessa terra que vocês possam viver, não há grupo melhor, não há comunhão melhor, não há palavra melhor do que viver a perfeita, boa e agradável vontade de Deus para a sua vida aqui nessa terra. Amém? E como sempre eu faço, no final de cada palavra, eu dou a oportunidade para que vocês estejam ofertando na minha vida, ofertando nesse ministério. Então eu estou colocando aqui o número do meu Pix nas mensagens. Se você não tem o número do meu Pix, você pode pedir para quem lhe convidou, ou pode me perguntar no particular, tá certo? Fabrício, essa oferta é o quê? É uma oferta de gratidão pelo alimento que vocês receberam. Pessoal, a gente vai comprar uma picanha ali, mais ou menos, ela é R$90, R$80. Uma picanhazinha para você se divertir. Vai comprar uma fatia de pizza, é R$20. Aliás, né, aonde a gente compra é R$20, R$18. Você acabou de receber um alimento sólido dos céus, que pode revolucionar a sua vida se você tomar posse do que você ouviu, pedir a Deus a revelação do seu chamado e pedir a Ele a capacitação e a ativação dos dons para você cumprir o seu chamado na terra. Se você entendeu isso e fizer isso, talvez você tenha comido hoje a melhor refeição da sua vida, porque do seu interior fluirão rios de águas vivas. É isso que eu estou oferecendo. Uma água que mata a sede, um pão que mata a fome, que desceu dos céus para que você possa cumprir o propósito dele na terra. Se você se aliançou a isso, se você tem gratidão a isso, oferte. Seja liberal na sua oferta, porque isso é uma conexão espiritual de gratidão que você faz com os ares. Você está avisando para Deus o seguinte: olha, eu recebo essa palavra e eu quero que essa palavra se cumpra na minha vida. Fiquem à vontade, não é obrigatório ofertar, mas acredite, ofertar faz parte da sua jornada aqui na terra. E isso comunica aos ares a importância que você está dando ao que você está recebendo e favorece você nisso. Amém?